Oi, meus chuchus! E aí, como vocês estão? Preparados para mais uma aula? É o nosso último encontro, na verdade, dessa unidade, tá? Então aproveitem. Aproveitem para tirar as dúvidas ou fazer anotações para que no momento do nosso encontro a gente possa sanar, certo? Então, nosso assunto de hoje, regência verbal, assunto para prova. Tá? Então, o que é regência verbal? Vamos lembrar de regência? De novo, o termo regência, acho que vocês já estão cansados, né? Do conceito de regência, porque eu falo desde sempre que é regência, não sei o que. Mas vamos relembrar, é bom, faz bem, não custa nada. Então, regência, gente, é aquela relação de dependência entre um termo e outro, tá? É quando nós temos um termo regente, que é o termo que necessita, e o regido, que é o termo que complementa aquele outro termo regente. Certo? Quando se trata de verbo, aí a gente passa para transitividade verbal. Vocês lembram? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, preposição, com preposição, sem preposição. Então, é nessa pegada. Vale lembrar, é fácil o conceito, viu? O básico é muito fácil. A questão é que existem alguns verbos que apresentam mais de uma transitividade, que a depender do contexto, do sentido que esse verbo vai ser utilizado, ele vai ser o transitivo direto, o transitivo indireto. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. É óbvio que não tem como a gente tratar de todos os exemplos, que é muito extenso. Então, assim, no material de vocês também tem outros exemplos. Deem uma olhada, consultem esses outros verbos, tá bom? Mas no mais é isso. Eu coloquei aqui os mais usados, vamos dizer assim. Tem outros? Tem. Que tem no nosso livro e que a gente vai falar deles a respeito em nossa aula, tá bom? Então vamos lá, já sabe o que é o conceito já relembraram do conceito de regência, né? Já relembraram que regência verbal está relacionada à transitividade do verbo, então agora a gente vai ver aqui quais são esses verbos e o que significam, tá? Então só para firmar esse conceito, regência verbal estuda a relação que se estabelece entre o verbo, que é o termo regente, e o seu complemento, que é o termo regido. Conhecer a regência de um verbo consiste em identificar a sua transitividade. Olha o que eu falei anteriormente. E quando ele exige preposição, o que eu falei também. Empregá-la e empregá-la adequadamente. A gente precisa saber empregar a preposição adequada ao verbo e saber se vai precisar mesmo naquela preposição. Olha o exemplo aqui, ó. Isto pertence a todos. Então, o verbo pertencer. Tá? Então, o verbo pertencer é um verbo transitivo o quê? Indireto, porque existe uma preposição ligando o regente, que é pertence, que é o verbo, ao regido, que é todos, né? Que é esse complemento. Certo? Então, regência é isso, é essa relação de dependência que pode ter, no caso de regência verbal, é diferente de regência nominal, porque regência nominal, a preposição faz-se necessária sempre. É diferente daqui, ó, porque regência verbal é transitividade, e transitividade a gente sabe que existe a transitividade direta e a indireta, certo? Então, verbo, quando se fala de verbo, não quer dizer que a preposição seja extremamente necessária em todos os verbos, não. Diferente da regência nominal, certo? Nesse caso aqui aconteceu porque é um verbo transitivo indireto. Ó, olha aqui alguns verbos. Gente, é importante salientar o seguinte, é importante frisar a atenção para o seguinte. Alguns verbos apresentam mais de um significado. Então, a depender desse significado, ou ele vai ser transitivo direto ou indireto, tá? Então, vamos lá. O verbo abdicar, por exemplo. Ele possui mais de uma regência. Nesse caso do verbo abdicar, apesar de ele possuir mais de uma regência, direta ou indireta, né, assim dizendo, ele não vai alterar o significado, diferente de outros verbos, tá? Então, o diretor abdicou o cargo, ele pode ser verbo transitivo direto. A escritora abdicou de seus direitos, ele pode ser transitivo indireto. Em 15 de novembro, os parlamentares abdicaram, e aquele pode ser intransitivo. Observem que aquele não tem complemento, tá? Então, nesse caso aí, o verbo abdicar, ele apresenta essas três regências sem alterar o seu significado, certo? Agradar. Aí a gente já começa a entrar nos verbos que, mudando o contexto, vai mudar a transitividade. Ó, no sentido de acariciar, é transitivo direto. Então, a garota agradava o seu cãozinho, ó, não é preposição, é artigo, então é transitivo direto. Então, quando você utilizar o verbo para agradar no sentido de acariciar, de fazer carinho,
é verbo transitivo direto, sem preposição. No sentido de contentar, de satisfazer, é transitivo indireto. Então, o desfile de moda agradou ao público. Tá? O contexto é diferente. Vai perceber o significado diferente? Em cima, no exemplo anterior, acariciar, fazer carinho, verbo transitivo direto. Se aqui é no sentido de satisfazer, verbo transitivo indireto. Então, o desfile de moda agradou ao público. É preciso ficar ligado nos conceitos, no contexto em que o verbo vai ser utilizado, viu, gente? Para que você saiba se é a transitividade daquele verbo em específico. Aspirar, ó, no sentido de respirar, dissolver, né? De aspirar um gás, algo assim, é transitivo direto. Ó. Ele aspirou um gás venenoso, ele respirou. Então, aspirar no sentido de respirar, vamos colocar assim para que vocês entendam, é transitivo direto. Agora, aspirar no sentido de desejar, de alcançar um objetivo, é transitivo indireto. Os jovens aspiram a preposição, ao sucesso profissional. Então, se o aspirar está sendo utilizado no sentido de desejar, de pretender, de objetivar algo, né, de alcançar algo, então é verbo transitivo indireto, precisa da preposição. Se é no sentido de respirar, é transitivo direto, não há necessidade dessa preposição respirar. Eu falo respirar alguma substância, viu, gente? Aspirar algum tipo de substância, é nesse sentido, tá? O verbo assistir. Gente, o verbo assistir tem tanto... Tem até coisa que eu nem coloquei aqui, mas eu vou falar. Eu vou dar algum exemplo. Eu coloquei como outro exemplo, mas eu vou dar outro exemplo. Confusão fiz, mas vocês vão entender. Ó, no sentido de ver, assistir. No sentido de ver, é verbo transitivo indireto. Eu assisto à TV, eu assisto à videoaula, ó, a preposição mais artigo. Eu assisto ao filme. Então, verbo assistir, no sentido de ver, é verbo transitivo indireto. Então, quando é para colocar lá, assistir às videoaulas, tem uma crasezinha. Por quê? Porque é um verbo transitivo indireto, certo? No sentido de ser, né? De ser, de competência, de pertencer. É disso aqui que eu quero falar. A escalação do time não assiste aos torcedores. Não cabe aos torcedores a escalação do time, entendeu? Outro exemplo, quando se fala de pertencer, gente, é pertencer também no sentido de moradia. Então, eu assisto em Jacobina. Eu moro em Jacobina, eu pertenço a Jacobina. Professora, que estranho, não é muito utilizado, eu sei, mas o verbo assistir pode ser utilizado nesse contexto também, de pertencer a um lugar, tá? Não sabiam? Então, fiquem sabendo agora. O verbo assistir, no sentido de dar assistência, é verbo transitivo direto. Então, quando o médico assiste o paciente. Por quê? Porque o médico dá assistência. Tá? Então, o verbo assistir, no sentido de dar assistência, é verbo transitivo direto, sem preposição. Quando é que você vai utilizar a preposição? Quando o verbo assistir estiver sendo utilizado no sentido de ver ou de pertencer a algo. Tá bom? Entenderam, né? Espero que sim. O verbo esquecer ou lembrar vai depender muito aqui, viu, gente? Depende da forma como você vai utilizar esses verbos, né? Porque, observem aqui os conceitos. São transitivos diretos quando não são pronominais, ou seja, quando eles não estão acompanhados por um pronome oblíquo. Quando o verbo esquecer ou lembrar não estiverem acompanhados por um pronome oblíquo, então ele é verbo transitivo direto. Ele esqueceu a blusa, um exemplo. Então, verbo transitivo direto. Porque não há um pronome oblíquo acompanhando aí o verbo esquecer. Agora, se houvesse aí um pronome oblíquo acompanhando esse verbo esquecer ou verbo lembrar, aí sim seria um verbo transitivo indireto. Ele esqueceu-se, olha aí, pronome oblíquo da camisa. Então, sempre que houver o pronome oblíquo, você tem que acompanhar junto aí desse pronome oblíquo a preposição, tá? Ó, jamais esqueceremos esse dia. Não tem preposição, verbo transitivo direto. Lembrei o nome do artista. Não tem preposição não, gente. Também não tem pronome oblíquo, não tem preposição, tá? Então, verbo transitivo direto. Aí aqui, se houvesse o pronome oblíquo, né? Jamais nos esqueceremos desse dia. Então, por que você acrescentou a preposição dia aqui? Porque o verbo esquecer foi acompanhado pelo pronome oblíquo nos, tá?
Eu me lembrei do nome do artista. Então, ó, o me, pronome oblíquo. Então, isso vai indicar o quê? Que você precisa utilizar a preposição, tá? Eu me lembrei do nome do artista, eu lembrei o nome do artista. Ou eu esqueci o nome do artista, tá? Então, se houver o pronome oblíquo acompanhando o verbo esquecer ou lembrar, você utiliza a preposição. Se não houver, não utiliza. Fica a seu critério isso aí, tá bom? Verbo querer, no sentido de desejar, né? De desejar algo, é verbo transitivo direto. Ela quer um carro novo. Ela deseja um carro novo. Agora, se o verbo querer, você utiliza no sentido de estimar, né? No verbo querer no sentido de amar, porque sim, você pode utilizar o verbo querer nesse sentido. Aí ele se torna um verbo transitivo indireto. Aquela senhora queria muito aos seus netos, né? Amava, estimava muito aos seus netos. Então, a preposição, por que você utilizou a preposição aqui? Porque esse querer não é o querer no sentido de possuir. É o querer no sentido de querer bem, de amar, né? Então, se você utiliza esse verbo nesse sentido, verbo transitivo indireto. Se utiliza no sentido de posse, verbo transitivo direto. Certo? O verbo visar. Vamos lá, com calma. No sentido de mirar, né? Então, no sentido de mirar algo, então transitivo direto. O atirador visou o alvo. Visar no sentido de mirar direto. O gerente visou o cheque do cliente. Aqui é no sentido de assinar, de rubricar, certo? No sentido de, existe isso? Existe, gente. Eu sei. Eu sei que são muitos conceitos, né? Uma palavra vai ter vários conceitos, mas existe. Então, se você utiliza o verbo visar no sentido de assinar, também transitivo direto. Agora, no sentido de pretender, aí é transitivo indireto. Ele visa a uma promoção, ó. Ele deseja, né? No sentido de desejar, de pretender, verbo transitivo indireto. Verbo visar, se é no sentido de mirar ou de assinar, de rubricar, verbo transitivo direto. Se é no sentido de pretender, de desejar, verbo transitivo indireto, a preposição. Certo? É isso, gente. Aqui foram alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Lembrando que existem vários outros verbos, né, que mudam de regência dependendo do contexto. E isso vocês precisam dar uma olhada, que existe uma gama desses verbos. Aqui foi só alguns exemplos, tá? Mas é isso, não é difícil. Basta que vocês se atentem aí ao conceito, ao contexto da utilização desse verbo, tá? Gente, no mais é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês, né, nesse período que estamos vivenciando tão atípico, né, tão atípico. Então, assim, foi bom. Vamos ter um descanso, né, um pequeno descanso, um recesso. E aí a gente vai voltar com todo o gás pra gente poder estudar. E aí, fé em Deus, com toda a situação já equilibrada, né? Mais um beijo no coração de vocês. Bons estudos, porque semana de prova tá chegando, tá? Estudem. Beijos.